Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao segundo dia da nossa live, da nossa maratona de lives do RJET. Hoje, falando especificamente sobre direito condominial, nós vamos estar recebendo a doutora Marcela Gondim. Ela já está por aqui, eu vou estar aceitando ela. Então, se você tiver alguma dúvida, já vai deixando aqui as suas perguntas, tá bom? Vai enviando aí esse aviãozinho, né, essa notificação para mais pessoas, porque hoje a gente vai falar especificamente de direito condominial. Boa noite, doutora Boa Marcela, seja noite, muito bem-vinda. obrigada. Deixa eu ver se eu acho um filtro assim para melhorar, né? Tá ótima. Para a gente já ir se ambientando, né, aos temas Meu Deus, que a deu gente vai problema tratar aqui. hoje. A gente vai Pronto. falar, vai continuar falando, né, sobre a nossa lei do RJET aí. Quem já acompanhou ontem sabe que ela teve origem com o projeto de lei 1179 de 2020 e se tornou a lei 14.010 de 2020. E a gente vai tratar hoje especificamente sobre os artigos que falam do condomínio. Então, a gente vai tratar tanto dos vetos, vai falar tanto, a doutora Marcela vai falar para a gente tanto dos vetos, quanto também daqueles artigos que foram ali publicados, né, juntamente com a lei. Então, doutora Marcela, eu quero mais uma vez te dar boa noite, agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e pedir que a doutora mesma se apresente. Obrigada primeiro, Samanta, pelo convite. Quero, antes de me apresentar, agradecer quem está entrando aí na live. Doutora Nicária Rodrigues, minha colega, já vive, também a Ana Paula, que é minha síndica, algumas outras pessoas que eu conheço, a Contábil Teixeira, que é daqui também. Então, obrigada por entrar. Eu sou Marcela Gundim, sou advogada, hoje atuo com mais precisão na área condominial. Tenho algumas causas em outras áreas, mas hoje estou focada só na área condominial, é o foco do meu escritório. Hoje estou como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São José dos Campos, da 36ª subseção. Também estou membro da Comissão Especial Nacional de Direito Condominial. Possuo pós-graduação em Direito do Trabalho, mas não exerço e não quero exercer. E também sou pós-graduanda em Direito Imobiliário. E espero logo estar pós-graduanda em Direito Condominial, que eu sei que vai ter uma turma próxima aqui de São José dos Campos. Mas já me considero falo assim, uma especialista em condomínios, não no direito não, mas em condomínios, porque já atuo nessa área já tem alguns anos, tem uns longos 9 anos aí atuando nessa área. Muito bom. Doutora Marcela, a gente vai tratar, vai entrar aí, né, ponto a ponto nos artigos, mas num primeiro momento eu gostaria que a doutora fizesse a sua análise de uma maneira geral sobre o impacto, né, da Covid-19 nos condomínios, tá? Boa noite, doutora Marcela, você é top. Obrigada, pessoal da equipe Teixeira, nós temos condomínios juntos. Eles são pessoas boníssimas aqui e de muito competência. Obrigada por ter entrado aí. Então, a pandemia, né, quando começou lá no meados, né, a segunda quinzena de março, foi foi pânico, né, tanto é que chama pandemia para todos. E o que aconteceu nos condomínios? Todo mundo começou a se questionar. Nossa, como vai ficar? Temos que fazer assembleia. Tínhamos assembleias, vários colegas aí e vários condomínios tinham assembleias agendadas naquela semana. Foi uma correria mesmo para poder suspender, não sabia-se o que fazer, bancos bloqueando contas, né? Então, eu falo assim, os impactos que a pandemia trouxe aos condomínios, eu falo que tem impactos negativos e positivos. Os negativos é que decisões tiveram que ser tomadas, tomamos decisões erradas. Eu falo que não foi só o síndico, não foi só condôminos, foram também nós, colegas, porque tudo é muito novo e estamos aprendendo o tempo todo. Eu falo que a pandemia trouxe coisas boas para nós advogados, que todo dia nós temos que estudar uma coisa nova. De manhã sai um decreto, de tarde já não está valendo mais. Ou de manhã ele sai um decreto, daqui 3 dias sai outro decreto que está eliminando aquele outro decreto. Então, todos os dias nós temos que aprender. Quantas vezes alguns clientes
não perguntam, eu falo, peraí que eu vou ver. A doutora Viviane, aqui, membro da Comissão de Direito Constitucional, obrigada, Silvia também. Então, todos nós, todos os dias, temos que estar atentos ao que está saindo eu falo assim, as leis mesmo, os decretos. Ver se está saindo uma lei, todo momento procurar saber se um colega, como foi o caso. Então, eu falo que os impactos, deixa eu desligar aqui, porque pronto, porque está fazendo barulho aqui, eu acho que interfere aqui. O doutor Rodrigo, obrigado por ter entrado, o condominialista aí, doutor Rodrigo, atuante também lá no Nordeste, na área condominial. Então, eu falo que os impactos que trouxeram foram Alternativa, minha sócia, a doutora Maíra. Os impactos foram mudanças não só para os condomínios, foram para nós, advogados, que todo momento temos que estudar também. Então, se adaptar a algo novo, né, que agora as assembleias virtuais. Começamos, eu falo que a pandemia, a doutora Lara também, advogada lá em Minas, também na área condominial, a pandemia, outro dia conversando com um colega, ele usou um termo assim, a pandemia na área condominial, ela adiantou 10 anos de legislação para nós. Porque tínhamos projetos-leis de algumas coisas, e acabou que acabou que nós temos que colocar isso em prática agora. Não dá para esperar mais. Então, eu falo que esses impactos foram positivos. E mais, eu falo que o mais positivo da pandemia para a área condominial foi que condôminos que jamais se procuraram saber o que era uma assembleia de condomínio, hoje procuraram saber. Hoje, com as lives, estão aí acompanhando, querendo saber como funciona essa área condominial. Além de, brinco que os síndicos que mais sofrem, que agora temos vários detetives em várias áreas, né? Então, eles começaram, mas só que isso é bom, eu falo, quantas vezes você quer que os condôminos se interessem pelo condomínio que ele vive e ele não se interessava. Então, ele passou a interessar mais do condomínio, né? Priscila, minha prima de Cuiabá, obrigado por entrar. Sempre tá entrando aí, prestigiando também. Então, eu falo que isso foi muito bom. Os condôminos passaram os condôminos, desculpa, passaram a ter interesse nos condomínios. Eu falo que foi totalmente positivo os impactos da Covid perante os condomínios. Apesar, claro, que nós temos aí áreas que nós tivemos que fechar, falo assim, impugnações de várias coisas, eu penso que foi positivo. Quero também agradecer aí todo mundo que entrou e também o Síndico em Foco, que sempre está aí entrando e prestigiando as nossas lives e contribui bastante também Logo, logo estou fazendo uma live no Síndico em Foco, já convidando todo mundo aí também, doutora. Com certeza. Então, ao seu ver, toda essa mobilização, né, para que nós tivéssemos, então, novas medidas e até mesmo uma nova lei, foi positiva, trouxe uma segurança jurídica maior. Sim, sim, eu entendo que sim. Tá. Que veio uma segurança jurídica. Ótimo. Entrando, então, na lei, né, do RJET, na Lei 14.010, o artigo 13º, né? De trás para frente, que fala sobre o dever de prestação de contas do síndico. A gente tem muitos síndicos aqui que são seguidores do perfil e eu tenho certeza que eles estão animadíssimos para saber sobre isso. Eu acho que eu virei a minha câmera. Virou. Anete Condominial, obrigado por entrar também, sempre está aí prestigiando as lives. Doutora Adriano Naves, que é lá de Goiânia, vice-presidente da Comissão de Direito Especial de Direito Condominial, e meu colega membro também da Comissão Nacional. Então, vamos lá, começar de trás para mim, vamos deixar o veto por último, né, doutora? Que aí acaba que é um pouquinho mais polêmico. Então, o artigo 13, eu até deixei aqui pronto para eu poder até ler, para quem não conhece, né? É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Até brinco um pouco que eu acho que foi redundante, né? O legislador foi um pouco redundante porque já existe isso no 1348, no Código Civil, né? Determinando a prestação de contas, como também existia na Lei de Incorporações Imobiliárias, que determina que o síndico presta contas. Mas que tem que prestar contas anualmente dos gastos, né, que teve.
de tudo que aconteceu no condomínio. Mas, conversando depois com vários colegas, fiz também uma live em relação a isso, eu penso que o legislador trouxe esse artigo para, tipo, frisar realmente, ó, mesmo nesse tempo pandêmico, você está gastando mais, você deve fazer a prestação de contas. Pegando, falar um gancho aqui com o direito público. Quando hoje, o Dr. Wagner, obrigado por entrar também. Hoje, JCB também entrou, obrigado. Hoje, vou pegar lá um gancho com o público. No público, eles estão em estado de calamidade, ele pode gastar, claro, vai fazer uma prestação depois, mas teria obrigatoriedade. Eu acho que o legislador pensou da mesma forma. Mesmo tendo hoje, você vai ter os gastos, estou tendo que pegar de um outro fundo para poder pagar as despesas, apesar de eu pensar que isso não é o correto, mas não teve outro jeito, teve que pegar, sei lá, um pouco do fundo de reserva para poder fazer uma aplicação por causa que a inadimplência aumentou, né? Vai ter que prestar essas contas. Por isso que eu acredito que o legislador tenha deixado, olha, frisando, você vai ter que prestar contas, assim, independente se for em tempo pandêmico ou não, né? Preste contas dos gastos. É isso que eu imagino que o legislador tenha trago e é o que eu tenho hoje o posicionamento. Apesar de ser redundante, né? Mas eu acredito que seja por isso. Seria para que não tivesse, então, ao seu ver, um abuso, né, Isso. de poder por parte do síndico, né? Exatamente, exatamente. Essa questão do fundo de reserva que a doutora destacou, eu acho muito interessante porque eu não vou entrar, né, em detalhes, mas eu achei interessante a gente pontuar nesse momento, porque tiveram muitas discussões, inclusive em condomínios, acerca de condôminos pedindo que fosse retirada essa cobrança, A cobrança, né? da taxa. Só a Assembleia pode tirar. Realmente, teve também várias discussões, eu entendo isso, só a Assembleia poderia para deixar de cobrar. Para redução de gastos, a gente sabe que todo mundo está com dificuldades financeiras, foi feita uma previsão orçamentária, às vezes, inclusive que eu entendo que esteja até defasada essa previsão orçamentária, porque às vezes foi feito no ano anterior, mas mesmo assim, eu entendo assim, o fundo de reserva é para gastos emergenciais. Houve um gasto emergencial? Houve gasto, mas depois vai ter que ser validado na Assembleia. E tem que estar tudo explicado também, né? Muitos condôminos, até conversando hoje com uma síndica, ela me lembrou que no começo da pandemia, um condômino, ele veio trazer uma sugestão que era para cortar o síndico, não precisava mais ter síndico no condomínio, porque o síndico recebia um valor, não precisava mais ter assessoria administrativa e não precisava ter assessoria jurídica. Que os próprios condôminos faziam a gestão do condomínio, não precisava mais. Então, as alternativas são, mirabolantes aí que apresentam, né? E que, para que cobrar exatamente fundo de reserva? Nós nunca tivemos, mas essa síndica desse condomínio especificamente, ela começou a criar o fundo de reserva, uma coisa que não existia nesse condomínio. Então, a convenção determina que tem que ter, nunca foi criado. E é um valor tão, pequeno para uma despesa, mas é o que está salvando hoje o condomínio, o fundo de reserva. Sim. A doutora entende, então, que o fundo de reserva, nesse caso, poderia ser usado nesse momento para gastos, para alguns gastos. Eu falo que não para cobrimento da conta ordinária. Só que se houve uma emergência, deixa eu pegar um exemplo, sei lá, houve uma emergência, sei lá, vários casos de Covid no condomínio e por falta de dinheiro eles não conseguiram colocar, sei lá, dispensa de álcool gel, e aí decidem, síndico, o conselho decide colocar essas dispensas porque às vezes foi pela falta, entenderam naquele momento, né? Que a gente não está tendo dinheiro para comprar, tem dinheiro no fundo de reserva, mas não podemos comprar água sanitária. Aí eu entendo que sim, que ela poderia tirar, mas claro, depois comprovando que foi um gasto emergencial por causa dessa situação. Perfeito. Com relação agora ao próximo ponto, o artigo 12º. A gente está indo de trás para frente, como vocês podem perceber, né? O 12º, que ele fala sobre um assunto que, pelo menos aqui no perfil, nesse período,
toda hora eu tirava dúvidas sobre, que é a questão das assembleias. E eu acho incrível que, como a doutora mesma pontuou no início, alguns condôminos nem se interessavam, né? Eu lembro mesmo de assembleias condominiais assim que não conseguia ter o quórum suficiente de condôminos. E aí entrou a questão da pandemia, parece que todo mundo queria participar da assembleia. Exatamente. E aí Agradecer o doutor Diogo, que entrou também, meu colega aqui, presidente da Comissão de Prerrogativas da nossa subseção. Obrigada aí por entrar. E assim, houveram muitas dúvidas mesmo sobre a possibilidade de assembleias virtuais para quem não tinha ainda esse costume, né? Então eu queria que a doutora primeiro colocasse aí como foi essa questão das assembleias para a doutora, nos Não, seus as casos. assembleias virtuais, assim, não sei, existia um projeto, né, lei, falando sobre de criação e estava em estudo, só que essa falou que é uma das novidades, temos que colocar em prática já, não dá para esperar, é isso que eu falo. Lá no comecinho da live que eu falei, né, que foram algumas coisas que a pandemia trouxe, fala assim, ó, é para já, não dá para esperar mais, né? Então, isso foi. Eu, Marcela, no começo da pandemia, pelos meus estudos, eu pensava, não existe a possibilidade se não tiver previsão na convenção. Uhum. Assisti várias lives de vários colegas que tinham o mesmo posicionamento. Então, se não tivesse a previsão, eu mesmo, o meu escritório, a gente fez alteração de convenção tentando colocar, não conseguiu passar no cartório de registros imóveis, né? Eles não registraram porque não existia regulamentação. Hoje eu tenho um posicionamento diverso, tá? Eu falo, ainda bem que o direito não é exato, né? Não, a gente pode mudar. Hoje eu tenho um posicionamento diverso no qual sentido? Que se não há proibição naquela convenção, pode fazer. Só estou dando uma introdução nisso, então até pós-pandemia, eu acredito que a gente é uma tendência que veio para ficar, vai ficar e não vai voltar. Nós estamos na era digital, então não adianta, vai ter assembleia online, assembleia virtual, né? Uhum. O artigo ele traz a possibilidade, ao primeiro momento, até ele põe lá, eu tô com o artigo aqui, por isso que eu tô lendo, a Assembleia Condominial, inclusive para fins do artigo tal, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais. A lei está falando que é até 30. Eu entendo que depois do dia 30 também vai poder fazer, se não tiver uma previsão na convenção falando que não tenha que ser presencial. Tá? Uhum. Agora, esse artigo, se tiver essa convenção, ele já dá a possibilidade de você fazer a assembleia virtual, né? Mesmo estando falando, tem que ser tem que ser presencial, mas ele está dando a possibilidade. Aí fala, no caso que a manifesta vontade do condômino seja equiparada a todos os efeitos jurídicos, assinatura presencial. Tá, vamos lá, o artigo primeiro, depois a gente entra no parágrafo. Uhum. Eu entendo que sim, existe a possibilidade, a assembleia virtual pode ser feita qualquer meio, até, tipo assim, eu não faria, mas eu sei que pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feito meio virtual. Uhum. Só que a gente sempre, nós advogados, temos que procurar segurança jurídica para um condomínio, Uhum. certo? Para o nosso cliente, até seja ele o condômino, seja ele o síndico, seja ele o condomínio. Então, nós temos que sempre prezar pela segurança jurídica. Uhum. O aplicativo, eu estou falando aí, um aplicativo de mensagem, tele, estamos fazendo aqui uma assembleia, às vezes virtual, eu e você. Qual a lisura que a gente pode fazer? Claro, pode-se fazer uma ata notarial para poder registrar isso depois. Só que é a segurança, eu falo sempre a gente tem que prezar a segurança do nosso cliente. Sempre Uhum. prezar a segurança daquele ato. Hoje até estive conversando com um colega, ele entrou aí, nem vou falar o nome, porque senão ele às vezes vai ficar bravo, até brinquei com ele, que o bom de discutir com pessoas inteligentes é que você pode discordar dela sem ganhar inimizade dessa pessoa Sim. depois, né? Falei pra ele. Mas o que ele falava, que era obrigatório. Depois acabou que a gente chegou no consenso que ele não tinha me passado uma informação e eu concordei com ele. Ele falou assim: eu entendo que a Assembleia, hoje eu tenho que fazer a Assembleia virtual, não tem outra forma. Eu já penso, se não fizer a
presencial não tiver condições, parar-se a assembleia virtual. Esse é o meu entendimento. Então, esse artigo trouxe a possibilidade aí de fazer em caráter emergencial. Muitos me procuram, hoje uma síndica me procurou, falando assim, vamos aproveitar, já que nós podemos fazer a assembleia virtual, vamos fazer para aprovação do regimento interno? Vou ser honesta, eu não tenho posicionamento formado em relação a isso. Até porque não sei se o RGI registraria essa alteração do regimento interno nessa modalidade, tá? Um falou também para alteração de convenção, pretendo fazer uma consulta para ver se existiria essa possibilidade. Então, não vou te falar que tem um posicionamento formado, que é a hora da gente começar. Até no primeiro momento, eu falei, nossa, é mesmo, é a hora da gente começar a mudar as convenções, a gente não consegue, quórum e online a gente está conseguindo. Esse colega mesmo, ele falou que os quórums das assembleias virtuais que ele tem feito têm sido muito maiores do que as presenciais, porque a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Que tem acesso à internet, ela pode fazer. Então, eu, Marcela, não tenho posicionamento formado nisso, mas fica aí qualquer coisa, qualquer dia, estou fazendo um story falando sobre isso também, se existe a possibilidade. E a Assembleia, só que lembrando, gente, eu penso que a Assembleia Virtual a gente sempre tem que prezar também pela forma, tem que seguir o que está prescrito na convenção no quê? Tem que ter um edital, tem que seguir aquele prazo regulamentar do edital, tem que ter, eu entendo que tem que ter um presidente, o secretário, tudo que a convenção traz que tem que ser, o presidente tem que ser um condômino, tem que ser o condômino. Então, todas aquelas regrinhas de uma assembleia, ela teria que ter. Então, no meu ponto de vista, até estive discutindo isso com uma colega hoje também, no meu ponto de vista, quanto mais próxima dela for, ela pode ser dos meios virtuais, mas quanto mais próxima ela for do meio presencial, eu acho mais seguro. Eu tenho certeza que vai ser mais seguro. Até esse colega que eu falei que tinha discutido lá que era inteligente, ele falou assim, tem que ser sempre a presencial hoje pode ser anulada. Eu não penso assim, eu penso que qualquer uma delas pode ter a serem anuladas. Se não seguir a forma prescrita na convenção, no sentido de não seguir a forma, em qual sentido que eu posso dizer? A forma, sei lá, não fez o edital, não convocou todos os condôminos, ela vai ser anulada, independente se vai ser virtual ou se vai ser presencial. Está determinado ali que tem que ser todos os condôminos convocados. O juiz, eu já vi decisões, por exemplo, falando agora assembleias presenciais, mas eu já vi decisões de juízes que falavam assim, não foi, até o doutor Marcos aí que entrou, doutor Marcos Paulo, que eu sei que ele fez isso, mas todos os condôminos não foram. Sim, a gente não continha o endereço de todos os condôminos, mas publicamos no jornal, colocamos, sei lá, faixa ali para poder os condôminos saber que tinha aquela assembleia. Então ela foi sim e não conseguiram anular essa assembleia. Então eu falo tudo, são detalhes. O advogado que estiver fazendo essa assessoria vai ter que pensar nesses detalhes para poder fazer a boa prestação, né? Então, vamos lá, pode falar. E aí, trazendo uma pergunta, assim, que é a título de curiosidade mesmo, pensando no pós-pandemia, porque eu não ouvi ninguém falando ainda sobre isso. Então, eu estava doida para te perguntar sobre isso. A doutora vislumbra a possibilidade da gente ter no futuro até uma assembleia híbrida, mista, né? Tanto virtual quanto presencial? Sim, porque já tem acontecido. Já tem acontecido? Eu não achei em lugar nenhum, porque eu acho muito útil, né? Eu acho que atende a todo mundo, porque a gente tem a questão do ambiente virtual ser muitas vezes prejudicial para o idoso, que não consegue se adaptar a toda aquela tecnologia e não tem quem o represente, ao mesmo tempo o presencial de quem mora longe. Por exemplo, eu tenho clientes de um condomínio em Paraty, que ele é um condomínio de férias, né? De veraneio. Então, assim, tem gente que mora em Brasília, tem gente que mora em São Paulo, e é incrível, porque todo mês eles querem estar lá, né? Então, eles têm essa dificuldade de, às vezes, não conseguirem aprovar alguma coisa porque não tem o quórum suficiente. E aí, como que a doutora vê essa situação?
Então, eu tenho notícias, eu nunca fiz, tá? Uhum. Eu tenho notícias de colegas que já fizeram, de síndicos que fizeram e deram super certo, tá? Essa assembleia aí. Tem administradoras, né, que oferecem, agradecer a Anice, que sempre está me prestigiando. A Anice é síndica do condomínio, o primeiro condomínio que eu morei, 14 anos, né? Quando hoje ela é síndica em uma das possibilidades ela me deixou ser síndica. Obrigada, Anice, mais uma vez. É verdade, isso foi o meu primeiro contato com o mundo condominial. O doutor André Juliano também, que é meu colega, presidente aí de Comissão de Direito Condominial também. Obrigada pela presença. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu conheça. A Olana. A, ai, acabou que o negócio desceu aqui, eu não consigo, acabo me perdendo. Mas me desculpa aí se eu não falei alguém, mas obrigada aí por ter entrado na live. Então, existe sim essa possibilidade. Eu penso que algumas administradoras já estão dando até essa possibilidade. E eu tive notícias de que o cartório tem sido aceito. Até outro dia na Comissão de Direito Condominial aqui, nós falamos, mas será que o cartório vai aceitar registrar essa ata? Eu falo assim, tão. Eu falo que nós, advogados, que temos que mudar agora. Até falei isso lá, falei, é muito engraçado, porque o cartório ele só dá publicidade ao ato. Ele não tem que ver se está correto ou não. Quem vai dizer se está correto ou não é aquele ato. O cartório de registro de imóveis ele pode recusar o registro, porque na hora que se altera uma convenção de registro interno, vai alterar um documento interno deles. Agora, o notarial não. Então, o que eu falo? Ele só vai dar publicidade àquele ato. Eu falo que nós, advogados, temos que começar a mudar o nosso posicionamento e começar a suscitar dúvida. Por que que não foi registrado? Quais os motivos que levaram ao não registro dessa ata? Um colega meu me contou de um caso, só para dar engajamento nisso, ele falou assim, eu tenho um síndico que é advogado, ele falou, eu não vou registrar, eu não vou registrar essa ata de minha eleição. Vou ver se o banco não aceita. O banco não aceitou, ele entrou judicialmente, teve uma tutela aí deferida, falando que aonde está escrito que tem que ser registrado aquela ata, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que sim suscitar dúvida. Agradecer ao doutor Anderson, que é meu colega também na Comissão Nacional, membro da Comissão Nacional, o Gidel também, síndico aí, que está sempre me apoiando aí nas lives. Vamos passar para o parágrafo único? Vamos. Prorrogação de mandato, né? Lá atrás, não sendo possível a realização da Assembleia Condominial na forma prevista no CAPT, Bem os mandatos, polêmico. os mandatos sim, vencidos até 20 de março ficam prorrogados em 30 de outubro de 2020. Tive até conversando isso com a minha sócia, a doutora Maíra. Hoje, por causa de um síndico, eu entendo que ali está bem claro, não sendo possível a Assembleia na forma prevista no CAD, que ela poderá ser virtual, se não foi possível fazer ela de modo presencial, não foi possível fazer ela de modo virtual, esses síndicos teriam os mandatos prorrogados até 30 de outubro. E até essa data, antes dessa data, ele tem que fazer sim a assembleia de eleição, de prestação de contas, de tudo. Então, eu falo assim, que muitos, um síndico até falou, não, mas eu tô com mandato prorrogado até 30. Eu particularmente, não entendo que já está prorrogado. Tem que ver, não tem a possibilidade. Agora, como provar que não houve essa possibilidade? Uhum. Né? Como eu provar que não tinha como eu fazer a assembleia virtual, não tinha como eu fazer a assembleia? Isso que é a questão. Fica uma indagação, realmente. Eu tenho que provar para quem? Para quem que eu tenho que provar que não consegui realizar a assembleia condominial na forma prevista no CAP? Eu penso assim, que às vezes ele pensou até perante os bancos mesmo, porque para o banco, só quem pode mexer nas contas daquele condomínio é o representante legal, e ele tem que ter sido eleito em assembleia. Então, eu penso que às vezes pode ter pensado nisso, eu vou provar então para o banco, não, mas como eu vou fazer isso? Aqui tem muito velhinho, olha o número de velhinhos, então eu não consigo fazer de modo presencial, porque eu vou estar colocando essas pessoas em risco. Uhum. E eu não consigo fazer de modo virtual porque é a maioria. Então, para quem que eu tenho que provar? Então, eu falo que
esse parágrafo ficou um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco Vago. estranho. Ficou, eu falo assim, os mandatos, foi bom que prorrogou os mandatos, mas e aí? Claro, eu já tive colegas que mandaram para o banco, falaram assim, manda a lei para o banco. Mandou a lei para o banco aceitou. Uhum. Só que é banco cooperativo que lá no começo não bloqueou as contas. Agora, né, lá no começo, esses bancos realmente não bloquearam, eles entenderam que estavam prorrogados. Teve alguém aqui que o doutor O André doutor fez André um Juliano. comentário, que é colega, que é presidente de comissão também, entendo que a ata sem registro da publicidade é obrigação interna e a registro da publicidade é obrigação de terceiros. Também concordo contigo, doutor André. Mas nós temos até, depois colaciona aí a decisão aqui que o juízo falou que podia que o banco foi obrigado a engolir a ata sem o registro, né? Parabéns aos colegas, Samantha e Marcela, o Edson do Sindifoco, obrigado aí por estar acompanhando. Então vamos Agora, lá, vamos passar para uma essa, coisa essa polêmica? questão da prorrogação do mandato do síndico, eu Ah, vejo, do mandato do síndico, eu vejo muito também como uma questão, assim, para que não ficasse, não houvesse a possibilidade de ficar sem síndico. A doutora consegue ver assim sim, também? Não sim, consegue também. realizar ali as assembleias e aí vira o mandato e aí, de repente, de algum síndico ou dos condôminos falarem, ó, então agora a gente não tem mais síndico, como é o caso, por exemplo, que a doutora falou, que alguns condôminos, até em certo condomínio, estavam Então, falando. mas vamos lá. Se um síndico renunciou, que eu já tive, eu no meu escritório, mas já tive colegas que me passaram, o síndico renunciou, tem que ser, tem que vir aqui na convenção, vamos olhar na convenção o que, que ela prescreve. Tem que ser chamado à Assembleia imediatamente, quem vai substituir até por um tempo. Normalmente é o primeiro conselheiro do conselho ou consultivo ou fiscal, que depende de cada convenção, está aí escrito de um jeito. Então, eu penso que sem síndico ela não ficaria. Claro, como é que a gente vai fazer isso e apresentar para o banco que agora a Marcela, que era a primeira conselheira, passou a ser síndica, né? Uhum. Fazer uma ata dentro do condomínio. Então, eu falo assim, que eu tento que tem que chamar a Assembleia imediatamente para poder regularizar isso. Até porque tem casos aí de demandas judiciais que ainda estão acompanhando e eles pedem uma procuração para você juntar mostrando quem que é o novo procurador, quem que é o novo representante, desculpa, daquele condomínio. E aí? Não foi decidido na Assembleia, né? É um mandato eletivo, Uhum. então teria que ter. Então, mas hoje a lei, estão tentando, não sei, vai depender de cada caso, né? Para ver Sim. se com esse mandato, essa prorrogação aí com o mandato do síndico vão aceitar. Teve alguém que fez um comentário aqui também, que é o Rodrigo Condolense. Tem muito magistrado que não entende nada de condomínio, Eu vi esse concordo. comentário também. Eu não ia me posicionar sobre, mas assim, já que a doutora leu, não Então, falando mal dos juízes, mas já falando, tem muito magistrado que não entende de muito assunto. doutor Mas Rodrigo, eu acho que não só magistrados, viu? Nós temos colegas aí aventurandos. O doutor Rodrigo, eu assisti uma live dele, ele nasceu no mundo condominial, acho que a mãe dele é dona de administrador, então eu não sei se é isso, se eu estiver errado, você me corrige aí, doutor Rodrigo. Mas ele nasceu já respirando essa área, então ele tem um conhecimento, né, é vasto nisso. especialista de nascença, né? Me corrija aí se eu estiver errado, se foi isso porque foi isso que eu entendi na live. Mas eu falo Gente, ó, assim, que tem. Pode nós falar. falamos aqui, né, doutora, dos artigos que foram aprovados junto com a lei. Isso, Agora, a doutora vai passar para aquele artigo que foi vetado, o que é vetado. objeto de muita polêmica, tem sido objeto de muita polêmica, né? E aí, se alguém ainda ficou com alguma dúvida sobre os artigos que nós já falamos, né? Que foi o 13º sobre as responsabilidades e os deveres de prestação de conta do síndico, e também do 12º, que foi da questão das assembleias de condomínio e da prorrogação de mandato do síndico, vocês podem deixar aqui as perguntas que a gente vai lendo e respondendo. Mas aí a doutora Isso. Marcela já vai passar, porque a gente já passou da metade do horário da nossa live, acredita? A Nossa, doutora é Marcela verdade. voou. É muito rápido, né? Vou lá, então vou falar quais foram a razão, né, as razões Aham. do veto presidencial. Ele põe:
a propositura legislativa, ao conceder poderes excepcionais, eu quero ler só para as pessoas entenderem, porque muitos me perguntam, mas por que que o presidente vetou? Então, quais foram as razões que ele levou para vetar o artigo 11 do PL 1179? Até lembrando aqui que ele vetou o artigo todo, porque eu entendo que ele até queria vetar o inciso segundo, só que ele não tem como fazer esse veto, né? Para vetar, tem que vetar tudo. Não tem como ir lá só vetar parte, né, do artigo. Então, quais foram as razões? Tá? Eu até deixei aqui para poder ler. A propositura legislativa, ao conceder poderes excepcionais para os síndicos, suspenderem o uso das áreas comuns. Você vê que as razões do veto dele foi literalmente tudo em cima do inciso 2. Suspender o uso das áreas comuns e particulares retira a autonomia e a necessidade das deliberações por assembleia em conformidade com seus estatutos, limitando a vontade coletiva dos condôminos. Aí, doutora Rodrigo, não é só síndico, não. O presidente chamou as convenções condominiais de estatuto, né? Nas próprias razões do veto. Então, o artigo 11, o que o artigo 11 trazia, né? E o caput ele trazia que, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes, todos aqueles poderes que o síndico tem obrigação lá dentro do Código Civil, no artigo 1348, também poderia, vou lá, o inciso primeiro, restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do coronavírus, Covid-19, respeitando o acesso à propriedade exclusiva. Então, eu falo assim, muitos, quando foi vetado, síndicos me ligaram, pessoas ligaram, nossa, e agora, como vai ficar? Vou ter que abrir as áreas comuns? Não, nada mudou. Ainda não mudou, nada mudou. Para mim, isso não fez nenhuma alteração do que já está acontecendo. Mas tem condômino falando que foi vetado, que eu tenho que abrir área comum. Não tem que abrir área comum. Você vai abrir área comum se você tiver a segurança que não vai estar, que aquela área comum que você vai estar abrindo vai dar, não vai estar passando a Covid, não vai estar causando insegurança aos demais condôminos e não vai estar prezando pelo o tripé, eu falo lá, do pilar lá do condomínio, da lei de condomínios edilícios, que é lá no artigo, no 1340, fala que o síndico tem que zelar pela saúde, segurança e sossego dos demais condôminos. Então, não tem que abrir, né? Eu falo assim, claro, até tive uma live também falando isso, eu sei que tem vários posicionamentos diversos, eu entendo ainda que se existir a possibilidade de abertura, não tem por que ficar fechado. Mas tudo tem que ser analisado em conjunto, tem que ser analisado em conjunto. Se existe a possibilidade de limpeza para não contaminação, se existe decretos que apesar de eu entender que alguns decretos não podem interferir na propriedade privada, mas vamos cumpri-los, né? Vai lá. De acordo com alguns condomínios, né? Eles têm se adaptado, inclusive, a respeito dessas áreas comuns. Tem condomínio que fechou tudo, né? Fechou todas as áreas comuns mesmo. Sim. Existem condomínios que fecharam só as áreas de maior circulação, como piscina. Sim, tem condomínios que deixaram as áreas cobertas, as áreas abertas, né? Isso. As áreas comuns que são cobertas, fecharam. Academias. Academia tem condomínio que está liberando um por vez. Então, você agenda e pode utilizar a academia um por vez. Só que aí eu falo, tudo isso tem que ser analisado. O síndico tem que analisar isso na gestão. Então, o veto desse artigo, não entendo que mudou alguma coisa. Não mudou nada o que está sendo já praticado. Mas eu entendo que, a partir de agora, ele já tem que começar a analisar as possibilidades para quando a abertura. Tá? Verificar se existe a possibilidade de fazer esse rodízio que até você está falando, estudar tudo isso e colocar na ponta do lápis mesmo, verificar se vai aumentar a despesa, não vai permanecer, se diminui ou não. Então tem que ser levado isso. Eu, até com um colega, o doutor Márcio, a gente até fala, leva às vezes por uma enquete, verifica, apesar do doutor Alexandre brigar comigo que a gente não pode levar para enquete, mas eu falo assim, que a gente leva para enquete e vê. Nós queremos que abra. Às vezes nem os condôminos estão querendo que abra. Né? Eu penso que faça uma enquete informal mesmo. Existe a possibilidade de abrir, facilita também daqui, a empresa aqui
de gestão de água, obrigado por entrar. Existe a possibilidade de abrir a área comum, entendeu? Vamos lá, queremos abrir academia. Vocês querem? Quer? Então nós vamos estudar a possibilidade para poder abrir essa área comum. Uhum. Às vezes, pode chamar em caráter emergencial, todo mundo está querendo, vamos chamar uma assembleia, vamos tentar, apesar de doutor Alexandre até fala, o síndico não tem poder, o síndico tem poder de continuar com ela fechada para poder evitar a propagação da Covid. Então eu falo que cada entendimento é de um jeito, mas eu falo que antes de fazer qualquer coisa, tem que ter uma segurança, entendeu? Como a doutora mesmo falou, lá no artigo 1348 do Código Civil já traz, né, o rol ali de deveres, de competências, né, do síndico. Sim. Então, eu acredito mesmo que o síndico tem o poder ali de administrar, já previsto tanto na Convenção do Condomínio quanto no próprio Código, né, Civil Brasileiro, de administrar o condomínio como ele entender melhor, desde que ele não viole a Convenção do Condomínio, certo? Isso mesmo. Concordo. E se ele agir com abuso de poder também, de qualquer forma, ele pode ser punido. Eu falo assim, ao meu ponto de vista, eu acho que foi por muito bem ter sido vetado, mas não por causa dos síndicos que estão por aí, que tem muitos, eu falo que não é a minoria, eles acham que são ditadores mesmo, né? Falo que eles mandam que aquilo ali é deles e pronto, acabou. Eu falo, por bem foi vetado para que esses síndicos, como diz o Márcio, esses síndicos coringa não recebam a capa do Batman e colocam nas costas, né? Então, porque ele usa, o Dr. Márcio Spinfo usa isso, eu acho muito legal. Ele faz essa sátira, assim, né? É dar a capa do Batman aos síndicos coringas, por esse síndico. Eu falo por bem, porque o síndico que ele faz as coisas direito, ele não precisa desse artigo. Ele não precisava desse artigo ser aprovado para poder tomar atitudes. Porque ele vai, sim, prezar pela segurança, saúde e sossego de todos. Ele vai fazer da forma que é correta. Então, ele não precisava vir um artigo que vem aqui no inciso 2 e fala restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades e o uso dos abrigos dos veículos terceiros. Sei lá, meus pais vieram para a minha cidade e que eles são de fora, até às vezes, sei lá, eu tenho meus pais veio para motivos de saúde, para fazer algum tratamento, e aí, né, eu não tenho carro, o condomínio não tem objeção disso, eu posso colocar o carro do meu pai lá, eu não vou poder porque é veículo de terceiro que está entrando, né? Seria isso também. E aí ainda traz que poderia proibir de ter uma festividade na sua casa. Então eu falo assim, qual o poder do síndico falar quem eu posso e não posso receber? Eu sei que existe síndicos coringa fazendo isso. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que alguns síndicos trazem notícias. Nossa, tem um síndico assim, do condomínio tal, que estava fazendo, que ele está proibindo, falou que lá não entra, lá não pode entrar. O que a doutora acha, inclusive, e aí até trazendo para essa situação, de síndicos que proíbem a entrada de corretores, porque aqui no perfil a gente tem muitos corretores imobiliários também, né? A entrada de corretores imobiliários para mostrarem os imóveis vazios. Então, eu falo que a proibição é o que eu tenho orientado, vou falar o que eu oriento, tá? Que não pode, porque ele tem o direito de trabalhar, né? O direito de ir e vir, é uma propriedade privada. Só que, como qualquer outra regra que foi criada nova, em caráter temporário também, eu já falo aí, essas regras são temporárias, né? Que foi criado, ele vai ter que seguir as regras desse caráter. Ele vai ser considerado um terceirizado que está entrando. Aqui no condomínio só entra se tiver de máscara, tem que pegar a luva ali para colocar e só pode, sei lá, trazer uma pessoa de fora por dia e tem que seguir todas as regras. Então, eu sempre oriento a fazer dessa forma, tá, doutor? A seguir as regras, né, que é aquele condomínio. Libere, mas seguindo as regras. Crie umas regras temporárias. Eu tenho até um caso de obras, que é até o outro, a proibição de obras. Eu não orientei ninguém a proibir obras, a não ser obras que supérfluas, vamos se dizer, entendeu? As que são necessárias, essenciais, que poderiam ocorrer, eu orientei a liberar, mas criando regras. Sei lá, 3 obras no prédio,
por dia, horário de barulho de maior intensidade num período que não atrapalha as pessoas, porque nós estamos em home office, nós também estamos, tem alunos em estudo online. Então, tem que sempre, eu falo que o síndico, ele é um mediador nato. Então ele tem Sim, que ser, e ele é o termômetro, ele está ali, ele que tem condição. sim. Muito sim, fala assim, é impossível liberar a obra, porque lá no meu condomínio, 70% estão em home office. Então não vamos liberar a obra. Não Sim. existe a possibilidade. Claro, se estourar um cano, nós vamos ter que liberar, vai ser Aham. emergencial, né? Então, já entrando no parágrafo único aí do artigo 11 que foi vetado, seria as restrições da obra. E ele não deixa, até fala, né, não é nem do artigo 11, eu acho, não se aplica a restrição de proibições contidas. Estava no inciso segundo, desculpa aí. O parágrafo único, ele fala que todas aquelas regras não se aplicariam a obras mesmo, ao atendimento médico e as obras, né, de Aham. benfeitorias estrutural ou necessária. Agora, o que é? Porque estrutural, assim, teria que ter uma análise, demandaria às vezes um tempo. Então, eu falo uma obra lá, um vazamento, tem que se liberado, claro, com algumas restrições e regras, né? Sim. Aplicações de regras. Nós temos tido Não sei se eu muitos fui casos. clara. Foi. Eu não, eu tenho visto muitos casos, assim, muitas reclamações de pessoas que estão em home office, assim como a maioria, né, da população, e estão em condomínios que têm realizado obras realmente assim de melhorias, aquelas que a gente chama até de voluptuárias, né, de Sim, embelezamento, aquelas obras que não são necessárias no momento. E aí, mesmo assim, os condomínios têm tocado essas obras. doutor Então, nesse Ricardo, momento, eu obrigada entendo aí. que a gente precisa mesmo de equilíbrio, né? A cada caso. Eu fico rindo que às vezes a gente tem alguma reunião e aí vou atender algum cliente pelo Zoom, né? E aí o cliente fala assim, doutora, só um momentinho que o meu vizinho tá quebrando a parede dele aqui, e aí tem que esperar o barulho Eu sei parar, né? bem. Falo que, por exemplo, criança, eu tenho uma filha de 6 anos que ela está em aula online. Se começar um barulho lá fora, ela vai totalmente dispersar. Já não tem total atenção, Sim, porque não é mais difícil prender uma criança. Então você imagina com barulho eu não vou fazer não, mamãe, porque tá barulho alto, aí, ó, né? Sei lá, um quebra lá. Então eu falo sempre outro que a gente tem dia, que eu, preservar e mais. Não é porque estamos no momento de pandemia, a obra emergencial, que não precisa seguir as NBRs, exato. tá? E Porque aí eu essas tive um caso, questões. doutora, não, mas isso aqui tem que seguir. Nós vamos ter, mas isso aqui tá dando infiltração, vou ter que trocar o piso, tá dando infiltração. Beleza. Cadê? Tem a RT, tá seguindo a NBR aí, então falo que Muito as importante. pessoas Muito doutor importante. São Gustavo, obrigada detalhes por que às entrar. vezes as pessoas não se atentam, né? E a gente, nesse momento, aqui eu sempre falo que o melhor nesse momento é a mediação mesmo, é o acordo, é você tratar, realmente equilibrar. E o síndico, nesse momento, tem essa função, né, de trazer esse Exatamente. equilíbrio. Sim, Entrando agora, exatamente. aproveitando aí o barulho das obras, né? Que a gente já está entrando nos últimos 10 minutos da nossa live. Doutora, eu não vou me despedir de você. Eu vou ficar aqui sentada te ouvindo. Da gente agora passar para a questão do barulho também, mas do condômino antissocial. E, Tá. assim, o condômino antissocial tem Não. estado muito em voga, né, nesse momento de pandemia. Outro dia eu tava rindo porque foi segunda-feira passada, né? Eu moro num condomínio de fundos para outro condomínio, né? E Uhum. aí o meu condomínio é um silêncio só. E o condomínio do lado, uma pessoa numa das casas colocou um funk super alto, 10 horas da manhã, e daqui a pouco você ouviu as pessoas gritando: "Eu tô trabalhando, home office, home office". E aí o síndico teve que ir lá, né, intervir por conta dessa questão. E aí a gente pensa, ele não é um condomínio antissocial porque ele tá 10 horas da manhã botando uma música alta. Pode. O Não, que mas pode peraí. e o que não pode nesse momento de home Independente office, do pandemia. horário, eu sou assim, independente do horário, ali do silêncio existe.
ela tem um certo volume, você tem, pode. Claro, é difícil a gente medir. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho um aplicativo aqui que mede. Não funciona. Claro, eu falo que nesse momento sempre a mediação é a melhor coisa. Vai lá tentar. Claro que existe casos que a gente não, falo assim, a gente não consegue fazer a mediação, não consegue mesmo porque as pessoas não querem ser mediadas. A verdade é essa, né? Então, eu falo assim, existe, fala, esse tempo de pandemia, vários condôminos antissociais surgiram, existem algumas decisões que eu já vi também, e inclusive tem uma decisão que de tanta, no comecinho da pandemia, salvo engano, é uma decisão do Espírito Santo, que eu gosto muito, porque o condômino, para mim, ele era antissocial. Ele começou a não querer cumprir as regras que foram impostas de fechamento das áreas comuns e começou a quebrar as coisas do condomínio. Quebrava cadeado, que fechava, trancava a piscina, quebrava as coisas no condomínio. Então, para mim, essa pessoa acabou se virando um antissocial. E o condomínio atentou todas as multas e aí entrou com uma obrigação de não fazer contra esse condômino, né, para obrigar ele a não fazer mais aqueles atos e pediu para ser aplicada uma multa diária. Então, acabou que o judiciário acabou sentenciando nesse sentido. Também existe caso, eu já li de condôminos aí que fazendo barulho, até tem uma síndica aí que ela sofre, que eu vi ela entrando aí com barulho. Não só a violência doméstica, o povo começa a abrigar muito esses barulhos, como também houve caso, até acho que a doutora fez o vídeo lá de pessoas com despejo. Assistem lá, pessoal, né, no IGTV da doutora Samantha. É, houve caso de despejo esse condômino acabou sendo. Esse morador era um antissocial, não respeitando as regras da pandemia, colocando pessoas dentro das unidades eu falo, sem passar sem usar máscara, seguir aquelas regras, né, que foram impostas pelo condomínio. Além de houve um despejo, eu já vi aqui decisão, estou até com uma aberta aqui, mas eu acho. E essa decisão me saltou até os olhos, porque eu vinha falando aqui no perfil sobre as decisões, o projeto de lei ainda estava em andamento, né? E aí eu vinha falando sobre as decisões em vários estados sobre a suspensão de despejos em liminar, né? Que não estavam. E aí o vídeo do IGTV que a doutora citou é justamente o que eu falo assim. Isso aconteceu, despejo em liminar durante a pandemia, né? Exato. Porque condômino antissocial. Exato, exatamente, é condomínio antissocial. E fala assim, que teve um caso também de um rapaz que ele estava fazendo muita, muita festa, não seguindo as regras, fazendo muita, muita festa, foi uma decisão, e entraram em juízo para ele se abster, entraram em juízo para tirar ele do condomínio e foi deferido, tá? Foi deferido, claro que está na fase recursal, mas houve o deferimento para que ele saísse do condomínio, porque ele estava colocando em risco todo mundo. Tem condomínios aí que eu tenho notícia que tem pessoas que começam a entrar na casa, todo dia tem pessoas diferentes entrando, subindo com bebidas. A pessoa acha que está de férias, pode receber seus clientes em casa de uma forma indiscriminada, né? Então, tem sim decisões e fiquem atentos, sim. Se tiver alguma coisa aí, procure a sua assessoria jurídica, tenta ver se faz uma mediação para poder verificar alguma coisa. A coletividade, com certeza. Na Barra da Tijuca, a gente tem um caso, inclusive, de um jogador internacionalmente conhecido que ele tem, né, uma casa própria num condomínio de luxo na Barra da Tijuca e ele foi despejado do próprio imóvel, né? Não foi nesse período de pandemia, mas ele ficou proibido de morar no próprio imóvel porque ele é um condomínio antissocial, né? Ele promovia festas que rolavam muita droga, os convidados dele produziam todo tipo de baderna dentro do condomínio, né? E aí, realmente, decisão transitada em julgado, ele não pode mais morar no próprio imóvel. Então, são os condôminos antissociais que a gente encontra por aí, né, doutora? Realmente aumentou o número, a verdade é essa. Sim. Doutora, estamos nos últimos 4 minutos, infelizmente, da nossa live. Eu quero agradecer muito, quero pedir que a doutora faça as considerações finais, para a gente não ser derrubada do nada, né?
mas que a doutora faça as considerações finais, então, sobre o seu posicionamento como advogada de condomínios, né? Nesse período de pandemia, o que é o melhor a se fazer e o que é que a doutora quer pontuar, que é mais importante nesse momento? Assim, gente, primeiro as recomendações. Sigam as recomendações de uso de máscara, de uso individual dos EPIs. Quero agradecer você, Samantha, por ter me convidado. Você é uma pessoa que as redes sociais acabou me aproximando. Obrigada mesmo por estar aí me dando até esse apoio também, ter feito esse convite para participar dessa maratona de lives do Reget. Eu fico muito honrada mesmo e agradecida por ter me convidado. Sou muito grata mesmo. Obrigada aí a todos que entraram, primeiramente. Em especial, vou pegar o nome da minha sócia, doutora Maíra Michelena, que entrou aí para me prestigiar. No nome dela, eu agradeço a todos os demais que entraram na live. Agradeço o convite mesmo em si. Espero ter contribuído um pouco aí Com certeza, com o doutora. conhecimento. Falo que conhecimento a gente não precisa guardar só para nós, então espero ter contribuído aí um pouco com os meus conhecimentos. Quero deixar aqui, se me permite, doutora, na quinta-feira vou fazer uma live, mas apesar, gente, que no mesmo horário da doutora, não, minta, às 19 horas, então é horário diverso, da doutora às 18 horas. Vou fazer uma live das ações, do que o advogado nesse tempo de pandemia está fazendo. Então, se fica aí o convite, vai ser com o doutor Miguel Zain, é um presidente da Comissão de Direito Condominial do Mato Grosso, então fica o convite também. Obrigada, gratidão mesmo. Gratidão a todos aí que puderam se fazer presente na live. Tô muito grata e honrada de todos. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui. Essa live vai ficar salva, então você vai poder ver, rever, anotar, lembrar o quanto você quiser. Sigam a doutora lá no perfil dela, ela é incrível, ela tem conteúdos maravilhosos no perfil dela. Eu já a segui há muito tempo. E nesse período de pandemia, eu não achei ninguém melhor para falar de direito condominial do que ela. Realmente, muito Obrigada. obrigada pela sua presença, tá? Muito obrigada por E eu ter quero deixar um disponibilizado sua recadinho. agenda, né? Obrigada, mas eu quero deixar um recadinho para os Claro. síndicos, para advogados. Pense sempre na tolerância. A gente tem condôminos. Tolerância eu falo que é a base de tudo. E bom senso. Eu falo que é o filtro solar. Então, você ter o bom senso, entendeu? Para poder tomar qualquer decisão. Coloque, não decidam nada em estado de nervoso, em estado emocional. Pare e pense, porque ninguém faz a coisa certa. Então, tenha sempre a tolerância, tenta sempre mediar e siga o bom senso, que é o primordial aí. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Beijo grande Beijo. e até a próxima. Até a próxima.